E se tudo na vida se resumisse em você dar o primeiro passo? Sabe aquela ideia que faz sentido, seja você emagrecer, aprender um novo idioma, melhorar uma habilidade ou empreender? Aquela ideia que realmente faz sentido para você, mas que você está agindo já há dias, meses, até mesmo anos, esperando as condições perfeitas ou a situação perfeita aparecer. E que talvez até faça sentido, tá? Eu não estou aqui para dizer uma resposta certa para você em relação a isso, mas eu vou deixar uma reflexão. Talvez, se for possível, dar um pequeno passo, por menor que seja, talvez agora seja o momento certo de começar. A ironia é que esse vídeo que você está vendo agora é justamente isso. É o primeiro passo do meu projeto chamado YouTube. Ele está perfeito? Definitivamente não, mas ele existe. E é isso que nós iremos conversar hoje. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Leonardo Hillman, sou estudante de engenharia de software e aqui nós iremos falar sobre tecnologia, coisas da vida, reflexões e principalmente sobre tirar coisas do papel. À medida que eu venho envelhecendo e amadurecendo, venho percebendo que projetos pessoais, melhorar as minhas habilidades, evoluir, tem se tornado um sentimento, algo muito relevante na minha vida, algo que vem me incomodando bastante. E também eu percebo que na era atual, existem muitas coisas que competem pela nossa atenção e que são necessárias estratégias para lidar com esse tipo de coisas. Essa necessidade de evolução é aí que entra o canal. Eu vejo o canal como uma via, uma oportunidade de poder melhorar minhas habilidades, seja comunicação, networking, aprender coisas novas. Por exemplo, quando eu estava pesquisando para esse vídeo, eu aprendi muitas coisas que eu não sabia e que realmente fazem sentido e que eu realmente vou aderir à minha rotina. Pesquisando na internet artigos e coisas desse tipo, eu encontrei um termo bastante interessante chamado atrito estático neural. É um termo que pode ser bem estranho, difícil de entender à primeira vista, mas eu vou traduzir para vocês aqui para que a gente possa entender. A gente vai usar a analogia da física mecânica, tá? Na física mecânica existem dois tipos de atrito. O atrito estático, que é a força necessária para colocar um objeto estacionário em movimento. Ele é consistentemente maior que o movimento cinético, que seria a força necessária para manter aquele objeto em movimento. Você consegue perceber a diferença entre eles dois? Um é a força necessária para iniciar o movimento daquele objeto, e a outra é a força necessária para manter aquele objeto em movimento. No cérebro, a literatura vai chamar essa analogia que acabamos de usar como energia de ativação. Antes de iniciar uma determinada atividade ou tarefa, o cérebro humano ele vai simular o gasto energético em cima daquela atividade. E essa simulação ela vai gerar uma resistência desproporcional em começar aquela atividade. No entanto, os estudos perceberam que existe essa resistência ao começar ou pensar em começar uma atividade, mas que na medida que a pessoa faz a atividade, essa resistência ela cai drasticamente. Então, percebe que é bem parecida a analogia que a gente usou. Existe uma energia diferente em dois casos. A energia para você começar a fazer algo e a energia para se manter fazendo aquela determinada atividade. O cérebro ele é um órgão que resiste muito a essas transições de estado, ou seja, ele não gosta de mudar de estado. Ao menos, claro, que essa atividade que ele vai trocar tem uma recompensa clara e imediata, como por exemplo rolar o feed do Instagram, ver TikTok, coisas desse tipo. E por que eu estou falando de atividade e não de projeto, que é basicamente o tema do vídeo? Porque para você iniciar um projeto você precisa de fato ter um pontapé inicial, você precisa ter um primeiro passo, e é isso que nós estamos discutindo hoje. E nós vamos analisar o que acontece na nossa cabeça, o que acontece ao nosso redor e coisas desse tipo, para a gente dar o primeiro passo. Dentro da nossa cabeça existe uma briga principal entre dois carinhas. Esses carinhas são o córtex pré-frontal e o sistema límbico, mais especificamente a amígdala. O córtex pré-frontal ele é responsável
pelas funções executivas, planejamento a longo prazo, controle de impulso, raciocínio lógico. Ele sabe que você começar um projeto, evoluir suas habilidades com esse projeto é extremamente importante para a sua vida. Já a amígdala, ela é um sistema de alerta ancestral. Ela é imediata, ela foca na sobrevivência imediata, ela calcula os riscos, a complexidade, a ambiguidade daquela situação, a possibilidade de falhas, ameaças que existem naquela determinada atividade ou projeto, coisas do tipo. E existem mecanismos, defesas pessoais, emocionais de luta ou fuga. E aí que entra a procrastinação. A procrastinação nada mais é do que uma defesa emocional do seu cérebro. É uma tentativa de regular o seu cortisol, a sua ansiedade, o estresse causada pela atividade. Quando você rola o feed, ou então assiste short videos, ou então vê TikTok, esse é um tipo de fuga. Você está evitando uma atividade, então você está meio que regulando o seu nível de estresse. Mas é claro que existem outros diversos fatores envolvidos nesse processo, tais como memória de trabalho, custo de troca, dopamina, etc. Mas que eu não vou especificar aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas eu vou deixar aqui na descrição as fontes que eu usei para fazer essa pesquisa, e vocês podem lá dar uma pesquisada e entender melhor como funciona esse processo. Fiquem à vontade. Então surge a pergunta: como burlar o nosso cérebro? Você já se sentiu muito motivado para fazer algo, mas parecia que você não sabia nem por onde começar? A dopamina estava estralando, mas existia algo como se tivesse uma barreira entre você e aquela atividade. Bom, isso tem um nome, se chama sobrecarga cognitiva. O seu cérebro, quando ele não sabe exatamente como a atividade funciona, ou está muito ambíguo, ou não clara, ele tende a fugir, que é o que conversamos anteriormente, e deixar essa atividade de lado e empurrando com a barriga. Então aqui nós vamos debater os pontos que eu trouxe para vocês entenderem como a gente consegue burlar o nosso cérebro e lidar com esse tipo de problema, criando uma espécie de checklist ou então mesmo estratégias que você pode seguir para lidar com esse tipo de problemas. Então, o primeiro ponto aqui vai ser microtarefas. Você não pode olhar o seu projeto como um todo, você precisa pegar esse projeto complexo e quebrar ele em pequenas tarefas, micro vitórias. Principalmente microtarefas que se encaixam na rotina e que você sabe que é capaz de conseguir. Por exemplo, as microtarefas não são as mesmas para todo mundo, mas precisa ser de modo que seja, dependendo do seu caso, rápido, para que você possa tiver uma rotina apertada de várias coisas, para que você possa fazer, porque caso for uma microtarefa um pouco maior, você pode não querer fazer porque não vai ter tempo. Às vezes é desculpa, às vezes é realidade mesmo, você não tem tempo, dependendo do certo tipo de microtarefa. Ou seja, são microtarefas que se encaixam na sua rotina e que você vai se sentir realizado quando você cumprir essa microtarefa. Ou seja, cada vez que você fizer essa microvitória, microtarefa, você vai sentir que está mais perto do seu objetivo. E isso ajuda o seu cérebro a gostar mais ainda daquela determinada atividade. Usando esse vídeo como exemplo, pois afinal é um dos pontos principais desse vídeo, eu não pude deixar uma tarefa genérica, ambígua, por exemplo, gravar um vídeo. Existem vários passos, micropassos até você gravar um vídeo. Por exemplo, escrever roteiro, pesquisar, juntar fontes e coisas desse tipo. Então eu fui criando essas microtarefas, dependendo da minha rotina, das coisas que se encaixam para mim, e fui realizando. E agora eu sou na determinada atividade que seria gravar o vídeo. E depois vai ter a outra microtarefa que seria editar e assim por diante. A cada microtarefa que eu finalizava, seja escrever roteiro, gravar esse vídeo, editar e coisas desse tipo, eu ia ficando mais animado com esse meu projeto, com essa minha atividade, e sentia mais realizado. Ou seja, tinha mais vontade de fazer as próximas microtarefas. Então, por outra vista, se eu não tivesse definido esses micros papéis, talvez eu estaria empurrando com a barriga até hoje, porque meu cérebro ele vê essa atividade complexa e, cara, existe muitas outras coisas mais principais, digamos assim, para minha vida do que gravar um vídeo para o YouTube, então eu ia empurrar com a barriga. Mas a partir do momento que eu conseguia tirar um pedacinho da minha rotina para fazer uma microtarefa,
com alguns dias já teria feito um grande papel, uma grande parte desse meu projeto. Então, essa parte de você quebrar em microtarefas é extremamente importante. Bom, esse segundo ponto, ele é extremamente importante. Se chama separação de contexto. O cérebro, ele associa locais a comportamentos. Ou seja, não faz sentido você querer iniciar uma atividade, um projeto novo, digamos assim, atividade, vamos focar em atividades aqui, onde você tende a se entreter, como por exemplo no sofá da sala, onde você tende a assistir Netflix, ou então pessoas estão lá conversando com você. Existe um conflito de interesses, na verdade existe um conflito de contexto aqui, então isso se torna um problema e vai, talvez não seja impossível, mas vai dificultar desnecessariamente a sua determinada atividade de começar um projeto, coisa desse tipo. Então você precisa criar um espaço de projeto, um espaço de atividade, um espaço de trabalho, digamos assim, de estudo, seja lá o que for, para você sinalizar para o seu cérebro que quando você estiver naquele local, naquele contexto, ele vai entender, ok, agora é hora de iniciar o meu estado de trabalho, digamos assim. Não trabalho necessariamente de ganhar dinheiro, mas eu digo, muda, sabe, essa mudança de transição, essa mudança de chave na sua cabeça. Então ele começa a entrar no estado de foco maior, concentração. Um exemplo meu é que eu gosto de ir para a faculdade, mesmo que não tenha aulas. Por quê? Porque quando eu estou lá, meu cérebro, ele entende que lá o contexto lá é o ideal para estudar, ou seja, meu cérebro ele entende que é o momento de mudar de estado, ou seja, lá eu consigo focar mais, me concentrar mais, aprender mais, reter melhor o conteúdo e coisa do tipo, do que em casa, onde existem distrações, tem que fazer coisas, então meu cérebro ele não fica tão concentrado como se eu estivesse na faculdade. E o terceiro ponto, ele é extremamente importante e você precisa estar bem atento em relação a ele, que seria remova as distrações. Desliga o celular, que é o principal meio de distração que nós temos aqui, mas não é apenas relacionado ao celular, qualquer tipo de distração, tá? Então, desligar o celular, deixar ele no cômodo longe, aumentar os níveis de espaços e processos para você chegar ao celular de qualquer tipo de distração. Por quê? Porque a cada checada no celular ou a cada distração, o seu cérebro ele muda de estado. E essas mudanças de estado gastam muita energia para ele e cansam o seu cérebro, digamos assim. E quando o seu cérebro muda de um estado para entretenimento, para ele voltar para um estado de trabalho é muito mais difícil. Gasta muito mais energia do que anteriormente. Porque aquela atividade de entretenimento é uma recompensa rápida, ou seja, é uma competição injusta com aquela determinada atividade que você está fazendo, então não dá certo isso. Além disso, para você realmente exercer uma atividade, fazê-la com desempenho bom, com uma excelência, você precisa estar totalmente focado nisso. E não existe isso de multitarefa. Esse termo de ser multitarefa é um mito neurológico, psicológico, isso não existe. Seu cérebro não é multitarefa, você consegue apenas fazer uma tarefa. Se você tentar ser multitarefa, vai ocorrer esse custo de troca o tempo todo, então você acaba não fazendo nenhum nem outro, então seu desempenho cai bastante. Então, o certo é sempre você focar numa atividade, fazer aquilo, se entreter não é errado, mas você faz aquilo, tem que fazer no momento, e quando se for para se entreter, você se entretém. E você entende? Você não faz as duas coisas ao mesmo tempo, isso não dá certo. Ponto 4. Crie rituais e hábitos. Esse ponto está extremamente ligado com o que a gente falou anteriormente, que seria a separação de contexto. Você precisa ensinar o seu cérebro que quando você desligar o celular, colocar ele longe, colocar um óculos, você sentar numa mesa que é específica para aquele determinado tipo de atividade, você está dizendo para ele, ok, cérebro, agora é o momento da gente focar, melhorar nossa concentração, memória e coisas desse tipo. A cada vez que você faz isso, o custo da negociação interna, que seria, será que eu faço essa atividade agora ou deixo para depois, fica cada vez menor. O seu cérebro ele vai entrar no modo de trabalho gastando bem menos energia do que no começo. Então você quase muda desse estado de passivo para meio que ativo naquela atividade, quase que inconscientemente. Então isso é um bom ponto. Isso não se reflete apenas a coisas, atividades e projetos que eu estou falando aqui. Isso também pode servir a rituais de sono, qualidade do sono, higiene do sono, na verdade. Você criar um ritual de dormir, como apagar luzes e ficar com a luz apenas uma luz ambiente, eu acho luz
vermelha, não lembro muito bem agora, mas isso vai ensinando o seu cérebro que está chegando o momento de dormir. Então isso vira um ritual que ajuda bastante, a gente consegue usar aqui em atividades. Ponto 5. Prepare o terreno para quando você voltar. Evite ao máximo, lembra que a gente conversou anteriormente sobre as microtarefas? Você tem que evitar ao máximo não finalizar aquelas microtarefas e deixar pela metade, pois isso tende a fazer você procrastinar quando você for completar essa microtarefa. O seu cérebro ele vai ter que calcular o esforço para entender tudo que você fez, encontrar onde você parou e continuar até o fim daquela microtarefa. Então isso gera uma resistência, lembra que a gente falou anteriormente dessa resistência? Para a gente continuar aquela tarefa, que é o que a gente não quer. A gente quer deixar as coisas claras para não ter esse tipo de energia, gasto desnecessário. E até um problema que eu tenho lidado, que é um defeito meu, que geralmente tem esse costume de não terminar as coisas e sair. E quando voltar, eu tô toda essa dificuldade de entender onde eu tava, e isso gera um gasto energético desnecessário e cansa bastante. Se você tiver que realmente sair nessa microtarefa, você deixa documentado, deixa um resumo onde você parou, para quando você voltar, isso até ajuda a fixar, na verdade, o que você estava fazendo, mas não confie na sua memória, não confie. Para quando você voltar, você não passar esse perrengue de não lembrar onde estava e ter que caçar e ver, dependendo do tipo de atividade. E você consegue terminar mais fácil, não tem esse gasto energético, essa barreira, essa resistência de ficar procrastinando e pensar, meu Deus, nem lembrei que vai ser difícil, e você consegue terminar a atividade. Termine os seus começos. Uma boa frase para esse tópico. Ponto 6 é de suma importância. Tenha responsabilidade. Os seus projetos, eles são sua responsabilidade, ou seja, não é de mais ninguém mais vai fazer isso por você. Então, se você realmente quer fazer aquele projeto que a gente falou no começo, seja emagrecer ou coisas desse tipo, aprender um novo idioma, cara, você tem que ir lá e fazer. É impossível, ninguém vai fazer isso por você. E é sua responsabilidade. Caso você tenha sucesso, ok, foi você que fez, sua responsabilidade. Caso você fracasse, você fez, você é o responsável pelo fracasso também. Eu sei que existe outros tipos de fatores que influenciam isso, mas no fundo, a base da coisa é você, cara, não tem muito o que fazer. E o ponto 7 é, cara, aprenda a lidar com seus erros e fracassos. Tenha peito para lidar com seus erros e fracassos, não ignore-os. Você pode aprender bastante com eles. A melhor maneira de aprender é errando, cara. Por quê? Porque errar dói, o cérebro ele lembra daquilo que dói. Então, seja sábio e aprenda com os seus erros. Um fracasso no início ele pode ser bem menos custoso do que um fracasso lá na frente, tá? Se você fracassou em algum projeto algum dia, isso não significa que você vai fracassar novamente. Muito pelo contrário, você tende a não fracassar. Pelo menos não a mesma coisa. A não ser que você seja burro, cara. Aí não tem muito o que fazer. Brincadeira. Aprenda que ninguém é 100% toda hora. É muito normal você ter dias menos produtivos que outro. Só não deixa isso virar uma desculpa para você ficar rolando feed, tá? E por que eu trouxe esse ponto relacionado a inícios de projeto? O título do vídeo é "Dê o primeiro passo". Porque você pode ter errado no primeiro passo do seu projeto. Isso é normal, isso também acontece. Mas isso não significa que você tem que condenar o resto do seu projeto por conta do primeiro passo. Você pode sim começar outro projeto, descartar esse, mas você também pode continuar. E a coisa mais importante é ter aprendido com esse erro. Outros pontos que podem atrapalhar você a iniciar um projeto ou até mesmo a execução deles são, por exemplo, o perfeccionismo adaptativo. Você querer deixar uma ideia, um projeto mais perfeito possível. O problema é que isso pode durar infinitamente, já que você nunca vai começar, já que uma ideia sempre pode ser melhorada, certo? Claro que você querer que algo seja bom no início não é errado, muito pelo contrário, já indica um sinal bom da sua personalidade. Mas isso precisa ser dosado, pois 99% dos projetos que são iniciados pelas pessoas não começam bom. É preciso prática, tempo investido, e isso você só consegue fazendo. Bom, e outro ponto seria paralisia por análise. No mundo atual, nós temos uma enorme quantidade de informações. Podemos ficar em um loop infinito de possibilidades. Você já percebeu que assistir um filme na Netflix, cara, tem se tornado extremamente difícil
Existem tantas opções e gastamos uma energia absurda para escolher um filme entre milhares. Eu tenho um costume forte de comer enquanto assisto vídeo no YouTube. Às vezes eu perco facilmente 15 minutos escolhendo um vídeo no YouTube, ou seja, a comida lá esperando e eu escolhendo o vídeo. Hoje em dia eu já tento evitar esse tipo de comportamento. Eu tento colocar o primeiro vídeo que eu achar minimamente interessante para mim, para não perder esses 15 minutos, porque facilmente eu poderia passar Enfim, o ponto é, você nunca terá todas as informações necessárias para o seu projeto se desenvolver, cara. Então, ficar analisando tudo, sim, pode te paralisar. Bom, e o próximo tópico que a gente viu falando agora é fadiga por decisão. Não tente tomar todas as decisões no início do seu projeto, cara. Ainda mais se for um projeto muito grande. Isso pode roubar a sua energia, e te cansar antes mesmo de começar essa atividade ou projeto. E mesmo assim, se você for teimoso e decidir tudo no começo do seu projeto inteiro, existe uma grande possibilidade das coisas não seguir conforme planejado. Então, a melhor prática a se fazer é fazer uma análise e decidir as coisas mais importantes para iniciar essa atividade, esse projeto que você quer fazer, e ir ajustando com o decorrer do tempo. Bom, e o próximo ponto aqui seria a autoconfiança, cara. A síndrome do impostor, ela é real, tá? E não é só você que sente isso. Muitas pessoas têm síndrome do impostor, talvez em níveis diferentes. Eu mesmo tenho síndrome do impostor, por exemplo, que vai assistir um cara aleatório falando coisas aleatórias no YouTube aqui. Não se achar bom o suficiente para fazer o que você quer fazer, o seu projeto, é totalmente normal. A notícia boa e ruim é que as pessoas não te enxergam como você se enxerga, tá? O pensamento que você tem por você não define se você é capaz ou não de fazer aquela determinada atividade. O que define se você vai ser capaz de fazer aquela atividade, aquele projeto que você quer realizar, é basicamente você fazer aquele projeto, porque você vai ganhando experiência, vai melhorando suas habilidades com aquilo, e isso vai refletir automaticamente na sua própria autoconfiança e vai virando um loop, tá? E sintetizando tudo que a gente conversou até aqui, a gente precisa ser realista, cara. Nem 100% otimista e nem 100% pessimista. A gente precisa ter um equilíbrio. Mantermos o pé no chão. As coisas podem dar errado, como também pode dar certo. Esse é o fluxo normal da vida. Esse vídeo ele pode ter 5 visualizações, uma minha e de alguns amigos, e muito tranquilo. O real intuito pelo qual eu estou fazendo isso, eu já tenho, que é o aprendizado. Se eu conseguir ter retorno com visualizações ou coisas desse tipo, isso é consequência, tá? Então você tem que ter essa mentalidade com o que você vai fazer. Claro que todo mundo quer retorno de alguma coisa, seja financeiro, existe essa possibilidade, não é errado, mas você tem que ter algo que pode ser tangível, né? Ou se não for tangível, ter pelo menos o culhão, o peito de encarar caso dê errado. Lembrando, tá, que isso só é uma base, você não precisa seguir isso à risca. Cada um tem sua vida e tem as suas próprias situações. Você pode até estar pensando aí, nossa, o cara com o papo furado, como é que eu vou fazer isso? Minha vida é complicada, nem todo mundo tem as mesmas chances e oportunidades. Isso é verdade, tá? Nem todo mundo tem as mesmas chances e oportunidades na vida. Existem oportunidades diferentes para todo mundo. Mas o ponto é, mesmo com oportunidades e chances diferentes para todo mundo, cada um consegue fazer aquilo que está no alcance. Existe até uma frase que eu gosto bastante, que até seria interessante para finalizar aqui o vídeo, é: mire na lua. Mesmo que você não chegue lá, você ainda estará sob as estrelas. E a filosofia é essa, cara. Você se mover, talvez você não chegue onde você quer, mas de uma coisa é certa, você vai chegar em algum lugar. E é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu não vou mendigar like nem inscrição. Se você gostou do vídeo, você curte e se inscreve. Se não, você segue a sua vida aí e dá até um dislike se quiser, tá? Estamos aqui para aprender todos juntos, então comenta aqui o que você acha desse assunto. E no mais é isso, cara. Um abraço e valeu!